Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal da Guerra. Já está mais do que na hora de conversar sobre as modernizações militares que o Brasil precisa. E por que ele precisa? Essa é a primeira coisa que nós precisamos dizer. O Brasil é um país muito rico, né? Tem tudo para ser aí, provavelmente a terceira economia do mundo. O país tem potencial para isso, tanto de recursos naturais quanto de capital humano. Isso precisa ser trabalhado, mas ele tem condições. Então, lógico que um país com todas essas riquezas, ele é cobiçado. O Brasil não pode negligenciar, né, o seu aparato militar de defesa, né, no sentido de preservar os interesses nacionais da cobiça de outros países ou blocos de país. Bom, dentro dessas modernizações militares que o Brasil precisa, talvez uma das mais importantes seria, né, a conclusão do projeto do submarino nuclear. Eu coloco como conclusão, né, o fato de a gente colocar o primeiro submarino navegando, né, plenamente, com toda a autonomia de projeto aqui no país, em termos de expertise, mão de obra e equipamentos, e dali para frente construir uma frota dessas unidades equipadas, né, com torpedos potentes e mísseis convencionais e, quiçá, no futuro, mísseis nucleares. Nós vamos chegar nisso. Eu considero que o projeto do submarino nuclear hoje é o mais importante. Por quê? Porque ele daria dissuasão ao Brasil. A partir do momento que o Brasil tivesse um submarino nuclear, né, grande alcance, grande autonomia aí, os outros países teriam que nos respeitar, porque saberiam, né, entenderiam que nós temos condições de interromper o tráfego marítimo deles. Então, eu penso que a conclusão do projeto do submarino nuclear, né, não só a conclusão, conforme eu coloquei, mas encorpar o mesmo, dar uma dimensão maior ao mesmo, né, uma amplitude maior, um volume de unidades maior, é prioritário. Mas não é a única modernização militar que nós precisamos fazer no Brasil. Tem outras ainda, eu elenquei aqui. A segunda delas é a bomba atômica. Por que eu digo isso? Países que têm armas nucleares, né, eles têm uma capacidade de defesa muito grande. No mínimo, eles asseguram que vão se pensar duas vezes em adentrar as suas fronteiras. Essa é uma realidade. Eu vou citar um caso interessante para vocês, né? Vocês estão vendo aí essa agressão que a Ucrânia sofreu, e ninguém tem dúvida, lógico que é uma invasão, uma guerra, né? Uma guerra próxima, uma guerra de alta intensidade próxima de uma terceira guerra mundial. Mas a Ucrânia já teve ogivas nucleares, entre 2 e 3 mil ogivas aí. E ela, sob pressão do Ocidente, devolveu essas ogivas nucleares para a Rússia. Vai ter aquele pessoal que vai dizer, porque ela não tinha condições de lançar. Isso é toda conversa, gente. Um país que detém, né, a expertise, a qualidade de técnicos e militares que a Ucrânia sempre teve, teria condições de desenvolver sistemas de lançamento. Eu não tenho dúvidas a respeito disso. Foi uma bobagem muito grande que os ucranianos fizeram, entregar as armas para a Rússia, né? Eles vão ter muito tempo ainda para se arrepender disso e a sociedade ucraniana cobrar os seus políticos. E a gente precisa lembrar uma coisa também, né? Essas pressões que a Ucrânia sofreu para entregar suas armas nucleares, elas vêm dos mesmos países que pressionaram o Brasil a assinar esses acordos aí de limitação, de tratado de não proliferação de armas nucleares, etc., que são acordos que não nos favorecem em nada. O Brasil não ganha nada assinando isso, nada. O Brasil não ganhou nada, ele não avançou 1 milímetro, pelo contrário. Ele renunciou à sua capacidade de defesa. Então, eu acho que haverá no futuro aí, né, um ambiente internacional propício à denúncia desses tratados. O Brasil deve fazê-lo, nós vamos fazer uma campanha nesse sentido aí, e o Brasil precisa desenvolver as suas armas nucleares, né? Eu lembro que os países, muitos países aí estão interessados em desenvolver. O Irã está chegando muito perto, Turquia já fala alguma coisa também, e há outros países aí, né, colocando essa opção na mesa. Isso é muito importante para o Brasil. Nós precisamos adquirir mentalidade nuclear, tá? No meio político, nas forças armadas e entre os diplomatas. Lógico, isso tem que começar pela conscientização da sociedade. Outra coisa que eu acho importante também, que o Brasil precisa rever, uma doutrina de segurança nacional. Eu sei que nós temos a nossa estratégia nacional de defesa,
mas eu considero ela muito vaga. Ela não explicita, né, quais são as prováveis ameaças. E vamos ser honestos, basta abrir a imprensa, abrir a internet, qualquer lugar, vocês veem que a grande ameaça que o Brasil, né, que paira sobre o Brasil, é a internacionalização da Amazônia. Se vocês colocarem né, o nome lá, Floresta Amazônica, etc., vocês vão ver aí que dezenas existem milhões de artigos, mas dezenas de países cobiçando. Então, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter problema na Amazônia. Por quê? Eu vejo a Europa e os Estados Unidos numa situação econômica muito complicada, né, em virtude do desenrolar da guerra da Ucrânia. Eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar. A possibilidade desse dinheiro ter que sair da América do Sul é grande. O Brasil não está preparado hoje para sofrer uma agressão, uma pressão internacional desse país. Então eu acho que a doutrina de segurança nacional, ela tem que ser revista de uma forma muito pragmática e desideologizada, né, no sentido de olhar realmente para quais são as ameaças à integridade e à soberania nacional. E eu considero que a cobiça desses países é a maior ameaça, né, à nossa integridade territorial, à nossa soberania. A quarta modernização que eu acho que o Brasil precisa ter é a autonomia da nossa indústria de defesa. Hoje nós importamos quase tudo, né? Carros de combate, obuseiros, o que é que seja, aeronaves, o que é que seja, nós importamos. Não pode ser assim de forma alguma. Se o dia de amanhã esse cenário que eu falei de tentativa de internacionalização da Amazônia se concretizar, a primeira coisa que esses países vão fazer é estabelecer um embargo com relação à venda de armas do Brasil. Então nós precisamos ter uma indústria autônoma. E eu penso também que a gente precisaria brigar no Congresso para aprovar uma lei no aspecto do seguinte: se um país começar a fazer pressões, né, ambientais sobre o Brasil, a gente não comprar mais armamento de lá. Eu penso dessa forma. Nós não podemos comprar armamentos de países como, por exemplo, a França, faz pressão, né, a própria Noruega faz uma pressão muito grande, Reino Unido. A gente tem que chegar e falar: não dá mais para comprar armas de vocês. Vocês fazem uma pressão muito grande. O dia de amanhã, se eu tiver um problema nesse quesito de internacionalização da Amazônia, eu sei que vocês não vão me fornecer peças de reposição para essas armas. Então o Brasil precisa efetivamente ter uma autonomia estratégica na sua indústria de defesa. Eu lembro o caso da Avibraz aí, que é um caso que nós precisamos efetivamente, né? Nós temos que trabalhar aí no sentido de salvar a Avibraz, revitalizar as compras governamentais junto à Avibraz, e enfim, nós precisamos de uma modernização e uma ampliação muito grande no nosso parque industrial militar. Essa é uma das modernizações mais importantes, né, que eu vejo para o Brasil no atual momento. A quinta e última delas é a revisão de diversos acordos, inclusive o acordo de limitação de exportação de mísseis, né, o MCTR. Por quê? Porque esse acordo não favorece em nada ao Brasil. Enquanto o Brasil limita o alcance de seus mísseis, a gente vê os Estados Unidos vendendo mísseis poderosos aí para diversos países, aí para a Ucrânia, Taiwan, etc. Então a gente não ganha nada com esse acordo. Esse acordo, bem como os acordos de limitação de armas nucleares também, e outros acordos aí que o Brasil assinou, precisam ser revistos para ontem. Nós precisamos ter uma mentalidade mais pró-Brasil. Eu acho que a nossa mentalidade é muito pró-entidades internacionais, que não nos favorecem em nada. Eu vejo muitos desses discursos aí, inclusive entre militares. Precisa acabar completamente. Os interesses da ONU não são os interesses da sociedade brasileira. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Então, essas são as modernizações que nós propomos aí, né, para melhorar o arcabouço militar do Brasil. Lógico que vocês podem enviar sugestões aí, comentários, eu penso que isso será muito importante, mas esse assunto, ele precisa estar na boca do povo, ele precisa chegar no parlamento, nos diplomatas, nos militares, né, para que o Brasil olhe com mais atenção para a sua segurança, a sua integridade e a preservação das suas fronteiras. E na nossa lista de desejos vocês encontram diversos livros versando sobre soberania, cobiça da Amazônia, a situação dos índios e projetos nucleares brasileiros, tanto de autores nacionais quanto internacionais. É importante tomar conhecimento dessas questões, meus amigos, porque elas dizem respeito ao futuro das próximas gerações. E todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na lista de desejos da Amazon, vocês estão ajudando o canal
canal Arte da Guerra. Vocês podem entrar tanto pelo link que se encontra na descrição, quanto através desse QR Code que vocês estão vendo aqui na tela do seu computador ou do seu celular.